Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 30 de julho de 2018, onde estamos vivenciando a 17ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Que vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até quando tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando a 17ª semana do Tempo Comum e podemos então hoje acolher Jesus, que vem nos ajudar a poder compreender o reino de Deus. Porque muitas vezes quando falamos no reino de Deus ou das coisas de Deus, logo pensamos coisas grandiosas, esplendorosas, mas nem sempre é assim. O reino de Deus, e nós acabamos de ouvir através da parábola de São Mateus, Jesus que vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E aqueles que então tiveram a oportunidade de ver o tamanho do grão de mostarda, é pequenino. Como diz o próprio Evangelho, é a menor de todas as sementes, mas que quando cresce, se torna um grande arbusto. Aves vêm nele fazer o seu ninho. Então, meus queridos amados irmãos, na segunda parábola também, Jesus, e aqui já se torna mais fácil, acessível para nós. Quem nunca presenciou, nossa mãe ou os avós fazendo ali um pão, ou até mesmo um bolo, coloca uma pequena quantidade, uma pequena pitada de fermento, e quando nós percebemos, o pão ou o bolo cresce de maneira esplendorosa. Então é dessa forma que Jesus nos ajuda a compreender que o reino de Deus ele acontece nas pequenas coisas. É interessante porque quando iniciamos algum trabalho na igreja, seja ele, todo trabalho na igreja começa de pequeno, mas depois vai dando os seus frutos. Por exemplo, um grupo de oração. A pessoa então inicia ali com pequeno número de pessoas, a tal ponto que muitas vezes é preciso de chamar pessoas de fora para poder ajudar. Mas que aos poucos Deus vai providenciando ali pessoas, servos, que vão aos poucos vindo somar. E quando percebemos estão em grande número, já podemos fazer grandes coisas. A tal ponto de dividir ali ministérios. E assim nos terços também, nos grupos de rua, por exemplo. Muitas vezes inicia ali 2, 3 pessoas, vai uma rezando na casa da outra. E quando nós percebemos, Deus vai preparando, vai enviando servos, pessoas que vão vindo somar também, a tal ponto de ter que muitas vezes dividir os grupos de rua. Ou, como nos propõe o documento da CNBB, Comunidade de Comunidades, de fazer ali, setorizar. Então marcar com setores, dividir, mas é através de grupos pequenos que o reino de Deus vai acontecendo. E na nossa comunidade, na nossa igreja não é diferente. Muitas vezes também no trabalho da caridade, eu tenho um chamado, a vocação para a caridade, mas eu não consigo fazer grandes coisas. Ora, comece pela pequena. Vamos pegar então um grupo pequeno de pessoas, prepare uma quantidade que você consiga, 10 marmitex, por exemplo, e vá visitar os irmãos de rua, comece com essas 10. Quando você menos esperar, você estará entregando 50. E
Deus vai preparando cada vez mais pessoas, vai trazendo mais pessoas. Então, meus queridos amados irmãos, o reino de Deus, as coisas de Deus, começam na pequenez, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E a nossa maneira de evangelizar também não é diferente. É num sorriso, é num bom dia, boa tarde, boa noite, num oi. É que nós vamos então conquistar o nosso irmão, que nós vamos evangelizar. Porque através daquele sorriso nós rompemos aquela antipatia que porventura a pessoa tinha contra nós. E nós vamos então podendo ali semear a palavra. Vamos conquistando, atraindo essa pessoa para Deus. É assim que acontecem as coisas de Deus, não através de grandes coisas. É claro que para poder se tornar grande, é preciso então começar das pequenas coisas. E assim, meus queridos amados irmãos, o reino de Deus vai acontecer no nosso meio. Nós vamos então percebendo Deus agindo nas pequenas coisas. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Jeremias, nós temos então Jeremias que recebe uma ordem de Deus. Deus então vai enviá-lo, vai pedir para ele comprar um cinto. E Jeremias então, servo, obediente, fiel, vai fazer o que o Senhor manda. E ele então vai lá, compra aquele cinto e põe em torno da sua cintura. Mas o Senhor diz para ele, não deixe que o cinto se molhe na água. E ele comprou então o cinto, fez conforme o Senhor lhe mandou. E na segunda vez o Senhor vai dizer para ele, olha, toma o cinto que você comprou, que tem na sua cintura, esconde lá na fenda de uma pedra. E Deus então vai orientar o lugar certinho onde ele tem que ir esconder esse cinto. Ele vai lá então, perto do rio Eufrates, e faz como o Senhor havia lhe mandado. E determinado tempo, novamente, diz o Senhor para ele, ora, vai lá e apanha o cinto, onde você então cavou e o escondeu. E assim fez Jeremias. E é interessante porque Jeremias ele vai se surpreender porque Deus vai falar para ele. Isso diz o Senhor. Quando ele pegou então, desenterrou o cinto estava totalmente apodrecido, não servia para mais nada. E o Senhor então vai dizer para ele, assim farei apodrecer também a grande soberba de Judá e de Jerusalém. Porque este povo perverso que se recusa a ouvir minha palavra e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhe culto e prostrando-se diante deles. Será assim como fiz a esse cinto. Meus queridos amados irmãos, Deus, Ele nos chama à vida. Ele nos chama a poder percorrer um itinerário, um caminho. E esse caminho é norteado através da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós também, assim como o povo de Israel, também nos afastamos do caminho do Senhor. Deixamos-nos seduzir por tantas seduções como nos oferece, tantas coisas bonitas que aparentemente são sadias, boas, mas que no fundo nos levam à perdição. Então, Deus quer que cada um de nós trilhemos seu caminho, que busquemos a felicidade a qual Ele veio oferecer a cada um de nós, a vida que Ele veio nos ofertar. Mas muitas vezes queremos seguir os nossos próprios caminhos. E aí nós, diante dessa escolha, vamos apodrecendo, tornando-nos pessoa amarga. Já percebeu pessoas que não vivem uma fé, que não buscam a Deus? Como são pessoas amargas, pessoas com o coração endurecido, que tudo de ruim que lhe acontece, ela quer vingar, ela quer então ali tirar satisfação, quer partir ali, até mesmo atentar contra a vida do irmão. São pessoas amargas, apodrecidas, pessoas que não têm vida. E isso não é Deus que faz em nós, somos nós mesmos. Quando nós nos afastamos desse caminho de vida, ora, nós então optamos pelo caminho de trevas. E as trevas, meus queridos amados irmãos, diferentemente da luz, não traz vida. Você já viu alguma planta, algum ser humano, algum animal sobreviver sem a luz, sem o sol? Não vive. Nós precisamos da luz. E essa luz que nós precisamos para poder ter a vida em Deus é a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo. Então, meus queridos e amados irmãos,
É preciso voltar, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia e nos convida a poder retornar sempre o seu caminho. Como o salmista de hoje também vai nos falar nesse mesmo sentido da primeira leitura. Esqueceram o Deus que o gerou. Ora, não podemos jamais esquecer daquele que gerou, que nos trouxe a vida. Seja como foi que você veio à vida. Seja você filho de mãe solteira. Seja você filho ou filha de um ato de estupro, não sei, mas Deus quis a sua vida. E a sua vida é preciosa. Não podemos esquecer porque foi Deus que nos deu essa vida. E não podemos atentar contra ela, pelo contrário, é preciso agregar, somar, e para isso é preciso trilhar os caminhos do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração ao convite, ao chamado de Deus que nos ensina e nos ajuda a compreender que o reino de Deus se dá através das pequenas coisas. E assim que o reino de Deus vai acontecendo, vai crescendo no meio de nós. Para que assim, então, experienciando essa grandeza de Deus que cresce em nós, como o grão de mostarda, como o fermento na massa, possamos também crescer na caridade, no amor. E, se assim o fizermos, consequentemente, não iremos apodrecer. Pelo contrário, iremos vivificar. Porque Deus, Ele que aduba, é Ele que cuida, Ele que zela de cada um de nós, seus amados filhos. Que nós possamos então crescer nessa esperança, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. E essa seja a nossa força, nos sustente nessa nossa caminhada, muitas vezes difícil, árdua, mas que Deus, Ele é por nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você, meu querido amado irmão, meu muito obrigado pela sua companhia, sua presença, através de nosso canal, através de cada vídeo aqui postado. Agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço a você encarecidamente que nos ajude, inscreva em nosso canal. Vamos crescer enquanto família, é só você clicar aqui no vermelho e inscrever-se. E para a parte também dessa família, ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus possa fazer florescer essa pequena semente da palavra no coração de tantos irmãos aí afora que precisam e estão sedentos dessa semente da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.